Olá, pessoal. Coach Kerly Barbosa aqui. E hoje eu quero trazer um assunto que eu já trouxe outras vezes, mas não com esse viés. Eu quero falar um pouquinho sobre os sabotadores de carreira, mas hoje falando daqueles que são mais intrínsecos, daqueles que muitas vezes a gente não consegue notar, principalmente porque a gente vive inseridos em algumas bolhas que acabam atrapalhando um pouquinho a nossa visão. Recentemente, eu trabalhando um case, eu percebi como que a questão identitária pode ser forte quando a gente pensa no mercado de trabalho. Muitas vezes, uma pessoa que ascende socialmente, ela acaba mudando, né, muito o ambiente que ela transita. Só que quando a gente pensa em ascensão social, a gente não pode desconsiderar toda a nossa história, né? Tudo que a gente já passou. Porque tudo que a gente já viveu também está relacionado à nossa identidade. É a nossa formação de caráter. Então, eu tenho pensado bastante. Pensa comigo um case. Um profissional que hoje conquistou uma carreira executiva, uma grande empresa, mas que não consegue se sentir parte efetivamente daquele ambiente. Vocês percebem o desafio que é para o RH e para o líder desse profissional para conseguir inseri-lo de fato, para conseguir que ele se sinta seguro naquele ambiente? E muitas vezes o profissional tem total condição de exercer suas funções, mas algo dentro dele que ele mesmo desconhece acaba impedindo que ele exerça. E a gente precisa sempre pensar por quê? Qual que é o sabotador? Por que esse profissional tão competente que chegou onde chegou acabou se bloqueando? E se vocês pararem para pensar, quando a gente fala de ascensão social, né, que muda de ambiente completamente e que esse profissional ingressa nesse mercado corporativo, muitas vezes ele entra no limbo. As empresas, né, que têm uma mentalidade voltada para o futuro, elas buscam incluir cada vez mais as pessoas, né? Elas têm essa visão, esse respeito à diversidade. Mas incluir é muito mais do que contratar. Incluir é abraçar, é entender, é efetivamente acolher, entender as diferenças, entender quem é esse profissional e respeitá-lo, principalmente. Vou trazer um exemplo bastante prático. Pensa comigo no jovem de periferia, que sempre foi bastante ambicioso, que sempre sonhou em crescer. Quando ele consegue, ele entra numa grande empresa e ele conquista um cargo executivo, uma liderança. Até pouco tempo, ele estava conversando com os amigos lá da quebrada sobre o trampo que ele tinha. Aí, de repente, ele vai para o universo que ele vai conversar com outra linguagem. Aí ele naturalmente vai voltar para casa e vai conversar com os amigos que eu tava no one com meu head. A família dele, os amigos no mínimo podem estranhar. Como assim, cara? O que você tá falando, né? Dá pra zoar um pouquinho esse cara, que one com head, fala em português, né? O que você tá dizendo? Aí, opa, cara, esse não sou eu. Será que eu tô mudando? Será que eu tô perdendo a minha essência, a minha identidade? E nesse limbo, onde esse profissional sente que já não faz mais totalmente parte do universo onde ele nasceu, mas também não se sente totalmente parte desse novo universo, ele acaba entristecendo. Porque ele não quer de forma nenhuma perder a essência dele, que foi que levou ele até lá. Mas ele precisa entregar resultado, ele precisa continuar crescendo. Então, talvez conscientemente ele queira crescer, mas ele não quer perder o amor das pessoas que são importantes para ele. Ele não quer deixar de ser acolhido pela comunidade dele, pela família dele. E isso pode gerar uma confusão mental muito grande. Esse limbo é muito desconfortável. E a empresa precisa acolher. Isso não é simples. E às vezes o gestor fica, gente, mas o que está acontecendo? O cara tem potencial, mas ao mesmo tempo que vai, parece que dá
Um passo para frente e 2 para trás? Como assim? Porque esses 2 passos para trás é o momento que ele resgata a essência. Então, esse sabotador interno fala: não, 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 vai muito para aquele caminho, não. Se você crescer muito, você perde a pessoa que você era. Você já não vai mais ser aceito, acolhido naquele meio. Então, essa mudança de mindset precisa acontecer. E esse profissional, primeiro, ele precisa entender que ele não vai deixar de ser quem ele é porque ele ascendeu, porque ele tem crescido. E isso não é tão simples, gente. O processo de coaching tá aí para isso. Não é em uma sessão que a gente muda a mentalidade. É aos pouquinhos, paulatinamente. Depois que esse profissional entendeu quem ele é e que ele não vai deixar de ser quem ele é por conta disso, aí sim a gente vai para o próximo passo, que é poder mostrar para ele que quanto mais ele crescer, melhor vai ser para o ambiente onde ele está inserido, mais diferença ele vai poder fazer na vida daquelas pessoas, naquelas crianças que vivem ao redor dele. Porque a partir daquele momento, essas crianças vão entender que elas também podem ter oportunidade. Elas também podem. Peraí, meu parente, meu amigo, meu vizinho chegou lá, também posso. E essa visão, ela é conquistada aos poucos. A gente cria muitos sabotadores e a gente não faz ideia. Mas são crenças que a gente já traz com a gente e que nos atrapalham a desenvolver. Se vocês pensarem na questão do inglês, por exemplo, muita gente não consegue se desenvolver no inglês. Aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala assim: ah, não consigo aprender inglês. Nossa, mas você quer aprender inglês? Você gosta do idioma? Ah, eu quero. Ah, pra falar a verdade, eu acho um absurdo a gente ter que ficar nessa servidão à cultura americana. Por que as pessoas complicam tanto? Por que não fala tudo em português? Nossa, eu acho que tá traindo as origens brasileiras. A gente trai o nosso idioma quando a gente começa a falar com esses termos, sabe? E a pessoa começa a mostrar que os valores dela são completamente diferentes das motivações de se aprender inglês. Como que vai aprender? A gente não faz nada contra os nossos valores, porque a gente não se perdoa se a gente fizer. Mas nem sempre a gente tem consciência das nossas ações. Então, esse profissional do primeiro exemplo, que não se sente confortável no novo ambiente, quando ele fala que não, isso aqui não é para mim, na verdade ele está dizendo: eu não quero trair as minhas origens, porque isso vai contra os meus valores. O profissional que não se permite aprender inglês, nesse exemplo especificamente, ele está dizendo: eu não vou reduzir a minha cultura brasileira, porque isso seria trair os meus valores. Então é muito importante entender quais são os seus valores, porque eles podem ser fortalezas para você chegar onde você quer, ou eles podem estar sendo usados de uma forma equivocada para que você se sabote. E primeiro a gente tem que tomar consciência para depois a gente poder resolver. Não é de uma hora para outra, mas vale a pena fazer esse exercício. E eu trouxe aqui 2 exemplos de uma forma muito rasa. A gente poderia discutir muito mais a respeito disso. Quantos outros exemplos, né, a gente pode trazer? Mas eu vou deixar esses aqui só para reflexão mesmo de vocês. Quais são os seus valores? Como que eles hoje atuam como uma fortaleza ou como sabotadores na sua vida, na realização dos seus projetos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Nem vou repetir, você já sabe o que eu quero. Super beijo e até a próxima.